Se você é brasileiro e pretende morar em Portugal, precisa saber como funciona a saúde neste país, não é mesmo? Afinal, nunca sabemos quando teremos uma urgência e precisaríamos disso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e fica aqui neste vídeo que eu vou conversar um pouquinho com você sobre a saúde aqui no país, seja ela privada, seja ela pública. Vamos lá? Primeiro eu preciso te dizer que, sim, aqui tem tanto saúde pública quanto saúde privada. E você pode escolher qual delas utilizar ou usar as duas. Mas antes de continuar, por favor, deixe o seu like aqui neste vídeo e diz para mim nos comentários se este tipo de assunto interessa para você. Bom, este é um assunto muito amplo, muito mesmo. Poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre a saúde pública, sobre a minha experiência e a experiência de outras pessoas que eu conheço. Mas eu quero deixar aqui para vocês um vídeo amplo e resumido sobre o assunto para que você tenha uma ideia do panorama geral sobre isso. E você me diz nos comentários se algum dos temas que eu trouxe neste vídeo for importante para você e se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado sobre alguma coisa, tá bem? Bom, para usar a rede privada, você vai precisar ter ou um plano de saúde ou um seguro saúde, que é muito comum aqui também, ou ainda pagar as suas consultas, exames de maneira privada, de maneira particular, fora desses planos ou desses seguros, o que pode ser muito mais caro para você. Agora, você também pode usar a saúde pública aqui. Vamos começar por este assunto, porque ele certamente é mais do seu interesse do que o privado. Bom, uma primeira coisa importante de lembrarmos é que existe um acordo entre Brasil e Portugal que permite o uso da saúde pública aqui. Então, através daquele certificado chamado PTBR13, também conhecido como o famoso PB4, você pode utilizar a saúde pública aqui para urgências e emergências, pagando taxas moderadoras mais baixas, assim como o português também. Ou seja, mesmo sendo um serviço público, a saúde aqui tem taxas, ok? Ela não é completamente gratuita para todas as pessoas. E olha, esse serviço é considerado de ótima qualidade por aqui. Pode ter muita reclamação de algumas pessoas, inclusive dos portugueses, mas ele é considerado de ótima qualidade quando comparamos ao serviço de saúde pública de outros países, inclusive europeus, e principalmente quando comparamos ao serviço de saúde pública de algumas regiões do Brasil. Em relação aos valores e ele não ser gratuito, fiz uma rápida pesquisa aqui na internet e encontrei um hospital público de Braga em que a taxa moderadora é de 18 euros para consultas de urgências e emergências. E encontrei um outro hospital em Amadora que tem no site deles de que a taxa é de 16 euros. Ou seja, é uma taxa baixa para você que é um cidadão português e precisa usar a emergência, ou para você que é um cidadão brasileiro e tem o PB4 e pode usar. Além disso, existe um teto máximo de 40 euros se você precisar de procedimentos adicionais. Questão de curativo, um exame, algumas outras coisas, então o governo limita num teto máximo de que pode ser cobrado. Lembrando que o PTBR13 ou PB4, ele pode ser usado como um seguro saúde para viagem. Ele é uma exigência para entrar em Portugal. Mas ele não é idêntico àquele seguro viagem privado, que apesar dele cobrir essas urgências médicas em hospitais a valores mais acessíveis, ele não tem cobertura, por exemplo, para extravio de bagagem, repatriamento e traslado de corpo em caso de falecimento, entre outros que os seguros tradicionais e privados costumam ter cobertura. Então é importante ficar atento com isso, entender a sua necessidade e o que você precisa de um seguro para entrar aqui. Se você vem só a passeio, pode ser que o seguro viagem privado seja mais benéfico para você do que o PB4. Agora, se você vem para morar, aí sim o PB4 pode ter essas funções adicionais. Mas, se você vem para morar, o residente aqui vai usar o PB4 só por um curto período de tempo, ok? Porque quando você tiver a sua autorização de residência, você vai ter direito ao número de utente aqui em Portugal. Vejam que já fiz um post completinho sobre isso aqui no site, explicando em detalhes o que é o número de utente e você pode consultar este post para tirar suas dúvidas. Então, com o número de utente, você vai ter acesso a muitas mais opções de uso da saúde pública aqui. Então, é com o número de utente que você vai ter acesso a um médico de família, é com o número de utente que você vai ter desconto em medicação, vai ter acesso a médicos especialistas, a exames com taxas moderadoras baixas, enfim, você vai ter acesso a muito mais coisas do que o PB4, que só te dá direito a urgências e emergências e coisas essenciais. Então, depois que tiver a sua autorização de residência, vai levar no centro de saúde e vai pedir para emitir o seu número de utente. E aí sim, você não vai mais precisar do PB4 e só vai contratar uma saúde privada se for necessário
necessário para você. É importante lembrar, quando falamos de taxas moderadoras, de que há exceções e isenções. Grávidas e menores, por exemplo, não pagam, mas a lista não é curta. Então, temos aí vários casos de isenção dessas taxas moderadoras. E isso vai se aplicar tanto ao cidadão português, quanto vai se aplicar àquele residente legal que tenha um número de utente. Agora, sobre a saúde privada, vamos lá? Como eu disse no começo, você pode ter um seguro-saúde ou um plano de saúde. Eles são bem semelhantes aos planos que nós vemos no Brasil. Em geral, quase todos têm taxa de coparticipação. Você paga uma mensalidade, que em alguns casos é bem baixa e outros são mais altas. Vai depender do plano de saúde e do que estiver incluído em cada um deles. Uma coisa que é importante é ter atenção no que esse plano ou nesse seguro cobrem, para você ter uma ideia do que o que você está pagando é pouco, é muito, é razoável. Então, é uma coisa muito específica. Por quê? Porque o país tem muitos planos de saúde, muitos seguros também. Então, tem que ficar atento, porque alguns têm um plafond. O seguro, por exemplo, ele te dá um crédito. E aí você usa esse crédito nas taxas de coparticipação. E aí, quando esse crédito acaba, você volta a pagar um valor maior. Alguns têm carência, outros não têm carência. Então, é importante entender o que você busca. Quero deixar para vocês um exemplo muito pessoal. Eu tenho um seguro saúde aqui em casa. E esse seguro saúde, como é que funciona? Para nós 5, pagamos em torno de 35 euros mês e temos um plafond de 300 euros ano. Como é que funciona esse crédito de 300 euros? Ele vai descontando cada vez que nós usamos. Vou deixar como exemplo a consulta médica. Então nós temos um seguro saúde atrelado a um determinado hospital. Este hospital tem uma consulta particular de 60 euros. Então, se eu chegar lá sem o plano de saúde deles, eu vou pagar 60. Se eu tiver o plano de saúde deles, a consulta custa 30. Mas eu pago 15 e esse meu plafond paga os outros 15. Ou seja, para completar os 30 euros, eu pago metade e uso metade do crédito. Se eu usar em créditos os 300 euros, então, por exemplo, 15 euros vai tirar do crédito por consulta. Se passarmos em 20 consultas médicas, esse crédito vai acabar. E quando o crédito acaba, eu volto a pagar 30 por consulta. Então, ainda que meu crédito acabe, eu pago menos do que eu pagaria se eu chegasse lá para fazer uma consulta médica. Ela custaria 60. Então, mesmo sem plafond, eu pago 30. Com plafond, eu pago 15. Aqui em casa nunca excedemos esses 300 euros, mas é muito comum exceder para pessoas que fazem exames. Então, um exame é 100. O plafond você paga 50 e os outros 50 saem do seu crédito. Ou seja, 6 exames já acabaria com os 300 se eu tivesse que usar 50 de diferença por conta de um exame. Percebe? Então você tem que ficar muito atento. Por quê? Porque se você contrata, fala, legal, a consulta é 15, daqui a pouco estão te cobrando 30 e você não sabia que você tinha um crédito, você vai ser pego de surpresa no meio do plano de saúde. Então é importante você ter atenção a isso. Então vamos conversar agora no nosso papo sério porque eu contratei esse plano de saúde. Eu, Edilene, ainda que tenho uma excelente médica de família, ok? Porque de fato eu gosto muito dela e ela tem um padrão bem diferente dos outros médicos portugueses que encontramos por aqui e que outros amigos relatam sobre o médico de família deles. Apesar de termos essa médica, eu gosto de tratar alguns casos com especialista. E no SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, para você ser direcionado por um especialista, vai ter que ter muita justificativa e uma razão para esse médico de família te encaminhar. Ou seja, eu posso demorar muito para passar com um especialista, então eu prefiro ter um plano deste, que eu posso agendar e pagar para passar com esse especialista numa taxa mais baixa. Ok? Então eu prefiro. Além disso, se esse médico me passa exames, se eu for fazer no privado, na rede particular, eu vou pagar mais alto. Se eu tenho plano de saúde, eu pago mais baixo, ainda que a diferença desconte daquele meu plafond que eu acabei de conversar com vocês. Então é importante você entender a sua realidade. Olha, eu também preciso de especialidade com mais frequência. Olha, o meu médico de família é muito complicado de pedir um exame, de me passar para uma especialidade. Ou, onde eu moro, não tem hospital, como é o nosso caso. Então aqui onde eu moro, na Trofa, não tem um hospital público rápido, eu tenho que ir para cidades vizinhas. Ou seja, se eu precisar de uma emergência, eu só tenho esse hospital privado daqui. Então eu preferi ter o plano de saúde desse hospital. Então eu, nesse caso, matei 2 coelhos de uma vez só. Eu tenho as minhas necessidades de especialidades e exames completamente suportadas por este plano, pagando valores mais baixos do que se eu fosse no privado. E eu também tenho a questão de uma urgência, se eu precisar passar, passo nesse hospital também com taxa mais baixa, porque as consultas de urgência nos hospitais, quando você chega sem agendamento, costumam ser mais caras. Então, é neste sentido que eu sugiro para você que analise o seu caso e veja se você precisa disso
como eu precisei. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre a saúde em Portugal. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos. Sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo.